Olá, bem-vinda e bem-vindo à série de podcasts Feel the Future, um papo sobre inovação, tecnologia e iniciativas que já estão mudando o nosso presente e que vão ainda transformar o nosso futuro. Convidamos para essas conversas pessoas que têm um olhar diferente e iniciativas inovadoras para o mundo, em diversas áreas. Vamos falar aqui, por exemplo, sobre o futuro da mobilidade e os carros elétricos, com seus mitos e verdades. Vamos bater um papo sobre o futuro do dinheiro. Será que as cédulas em papel vão acabar? O que vem por aí depois do pagamento móvel e das wallets? E a comida do futuro, hein? O que você imagina que as pessoas vão comer em 2050? Uma coisa os chefes já sabem: a comida será muito mais interessante do que uma pílula sem graça de astronauta, como se imaginava há anos atrás. Tudo isso aqui, na série de podcasts Feel the Future, uma iniciativa da Audi do Brasil, em parceria de produção com o Estúdio Folha. O tema do primeiro programa desta série são os carros elétricos e o futuro da mobilidade urbana. Os carros elétricos já são uma realidade e parece que vieram para ficar. Com o tempo, eles ganharam maior autonomia e ficaram mais eficientes e modernos. Mas ainda existem muitas dúvidas e mitos em relação a esses veículos movidos a bateria. E para conversar com a gente sobre as inovações tecnológicas do automóvel elétrico e o que vem por aí em termos de mobilidade urbana, está aqui comigo o piloto Lucas de Grassi. Tudo bem, Lucas? Oi, Adriana, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pela presença, bem-vindo. Lucas, você que atualmente compete pela Fórmula E, também foi um dos idealizadores, um dos criadores dessa categoria, que é uma disputa feita apenas com carros elétricos. A primeira corrida dessa categoria aconteceu em 2014, você foi o vencedor, Lucas foi o vencedor dessa etapa inaugural, e hoje ele corre pela equipe Audi Sport e foi campeão da temporada 2016 e 2017. Que legal que você está aqui com a gente, porque você tem uma vivência muito grande sobre esse tema, é uma pessoa interessada, também é um empresário ligado a esses negócios, muito bom. Eu quero primeiro saber onde você está, né? Você é uma pessoa que viaja muito por conta da sua profissão. Onde você está agora, Lucas? Você mora em Mônaco? Adriana, eu estou aqui em casa, estou em Mônaco, eu moro aqui desde a época que eu estava na Fórmula 1, já faz mais de 10 anos, mas volto com frequência ao Brasil, né? Eu gosto muito da minha terra, cresci no Brasil, sou de São Paulo, e a minha ideia é voltar a morar no Brasil depois que a minha carreira der uma diminuir, pelo menos. Olha, eu queria saber como é que está sendo a sua rotina nas últimas semanas, né? A temporada já terminou. Você tem feito o quê? Testes no carro da Fórmula E? Como é que está a rotina? Como é que você tem trabalhado em casa? Olha, tirando todas as precauções que a gente tem em relação ao Covid, né, seguir todas as regras dos países que a gente acaba indo, a minha vida está uma vida relativamente normal, né? Eu tenho viajado bastante, tenho que trabalhar, tenho que ir até os testes, tenho que ir até a equipe, que é a sede é na Alemanha. Então, obviamente, cada vez que eu viajo, precisa fazer teste de Covid, precisa fazer o teste a hora que chega lá. Então, tem uma rotina um pouco mais, tem mais burocracia nesse sentido. Porém, a gente está a todo vapor, tem que desenvolver o carro para o ano que vem. Para quem não conhece a Fórmula E, é como se fosse uma Fórmula 1 elétrica, né? A Fórmula 1 tem motor a combustão e gasolina, no nosso caso é a bateria e o motor elétrico. A gente tem 9 montadores, é um campeonato super difícil, super competitivo, então a gente tem que trabalhar, se a gente não trabalhar, os outros estão trabalhando e a gente precisa estar melhor que eles no ano que vem. Entendi. Eu gosto muito desse novo lugar da Fórmula E, dessas novas sensações, e tem as velhas, né, também, para quem gosta de automobilismo, a velocidade, mas o barulho dos motores é diferente. Eu gosto disso. Parece que você está numa... bem diferente, é mais futurístico, eu acho. Bom, você está dentro da Fórmula E, então tem essa vivência com os carros elétricos e também é proprietário de um Audi e-tron, né? Como é que é a experiência de dirigir esse carro elétrico? Dentro do meu contrato com a Audi, né, eu tenho, na verdade, um Audi e-tron no Brasil e tenho um Audi e-tron aqui na Europa também. Inclusive, acabei de dirigir meu carro e eu já tenho um carro elétrico já faz tempo, já faz mais de 1 ano e meio que eu tenho o carro elétrico na garagem. Para mim, eu não consigo me ver mais com um carro a combustão, no sentido que
a experiência da dirigibilidade do carro do dia a dia é muito melhor que um carro elétrico, né? Não faz barulho, você consegue, não tem marcha, não tem, o centro de gravidade é super baixo, o carro se comporta muito bem, responde instantaneamente ao acelerador, enfim, tem todas umas qualidades, e eu nunca mais passei num posto de gasolina. Para mim isso não é mais espera, põe pé na embreagem, isso não existe. É um pedal, você acelera, tem até a configuração que você pode dirigir o carro com um pedal só. Enfim, tem uma série de benefícios, a maioria os melhores, ou a maior diferença entre esses benefícios são em veículos, são em condições urbanas. Eu queria detalhar um assunto que me pareceu que você tem um otimismo e uma empolgação ao falar nele, que são dos carros autônomos. E você acredita que a gente vai usar esses carros aqui algum dia, né? Eles já estão rodando, já passaram pelas fases iniciais de testes, os carros autônomos? Sim, sem dúvida, já tem tecnologia hoje para a gente ter carro autônomo, que não dá para a gente ter em relação ao custo de você implementar essas tecnologias, e obviamente o Brasil está muito para trás em relação aos Estados Unidos, os países europeus e China, né? Você precisa de uma infraestrutura, como eu falei, você precisa de uma cadeia de infraestruturas que suportem o carro autônomo. Você precisa de conectividade 5G, você precisa ter uma série de componentes de uma cidade inteligente, né? Então, o farol se comunicando com o carro, o ponto de recarga se comunicando com o carro, as ruas com sinalização adequada, os pedestres respeitando a sinalização, enfim, tem uma série de problemas. Mas os veículos elétricos já estão aí, os principais níveis de adoção do veículo autônomo vai ser na direção de veículos de transporte de massa. Então, hoje em dia é muito fácil e viável, a gente pode fazer isso amanhã, ônibus que anda num trajeto limitado, ele ser autônomo, é muito mais fácil. Então, ele pararia num ponto exatamente no minuto que ele precisa parar, recarrega um pedaço, vai para o outro ponto, fazendo dentro de uma rota pré-planejada, ele vai ser mais seguro, mais suave de andar, não vai ter aquela que o cara do ônibus acelera, freia, todo mundo, entendeu? Comprimido para um lado, para o outro, não vai ter mais isso. O carro autônomo vai fazer isso, vai ser muito mais seguro. Então, por exemplo, se uma criança correr na frente do ônibus, o motorista não vai estar distraído olhando para o espelho, ou não vai estar olhando no WhatsApp, o ônibus autônomo vai frear numa velocidade incrivelmente maior que um ser humano. Mesmo se você colocar o Ayrton Senna sentado no motorista ali do ônibus, no ônibus, e comparar com o sistema autônomo vai ser entre 80 e 100 vezes mais rápido que o Ayrton Senna para frear caso uma criança pule na frente do ônibus ou de um carro autônomo. Então, é só um ponto de vista os pontos que estão faltando para a gente integrar essa automação dos sistemas de transporte infraestrutura e custo, mas vai acontecer nos próximos anos, obviamente nos Estados Unidos, Europa e China primeiro, mas no Brasil, assim que o custo começar a ficar viável, vai acontecer. Bom, voltando a falar um pouco sobre a direção do carro elétrico, como dirigir, as sensações, você estava falando um pouco sobre isso com a gente, né? O assunto, quando a gente fala, por exemplo, de economia, desempenho, como é que os carros elétricos se saem? Desempenho, né? Principalmente, as pessoas têm um mito de que não tem um bom desempenho. Hoje, os carros de produção mais rápidos do mundo são elétricos, em termos de aceleração. O motor elétrico ele tem uma relação peso-potência muito melhor do que o motor a combustão. O grande gargalo do desenvolvimento de performance em carro elétrico é o peso da bateria. Mais ou menos igual você tem no seu computador, no seu celular, que a bateria está sempre, né? Você está sempre olhando na bateria, você está sempre ali preocupado com a bateria. Carro elétrico é mais ou menos isso. Então a bateria vai evoluir, está evoluindo, vai demorar um pouco, mas quando nos próximos anos a gente vai ter uma multiplicação de 2 vezes de densidade energética, depois mais de novo vai dobrar de novo nos próximos 10 anos, isso sem falar em uma tecnologia disruptiva que pode aparecer por aí, de grafeno, nióbio, que ainda está em fase de teste, ou usar
oxigênio como parte da reação química para gerar o elétron. Mas, enfim, não falando muito da parte técnica, os carros elétricos são mais potentes, eles aceleram mais rápido, eles conseguem ser controlados de uma forma muito mais precisa do ponto de vista do motor, e você consegue ter vários motores dentro do carro. Então, a maioria dos carros elétricos hoje, os carros esporte elétricos, eles têm 2, 3 motores dentro do carro. Então, você consegue controlar até as rodas independentemente do que o carro precisa fazer. Eu estou vendo aqui uma informação que o Audi e-tron, por exemplo, é equipado com 2 motores elétricos que permitem acelerar de 0 a 100 km em apenas 5,7 segundos. Ô, Lucas, isso equivale a um esportivo? A um automóvel esportivo, essa aceleração? Sim, depende um pouco de qual é o esportivo, modo, né? de comparação. Depende do modo de comparação, mas de 0 a 100 km em 5 segundos, se a velocidade máxima pública permitida é 120 km por hora, em 6 segundos você vai chegar na velocidade máxima permitida que você pode andar com o carro. Então, tá bom, né? Em 6 segundos você chegar nessa velocidade, acho que você não precisa muito mais que isso. Eu não preciso. Você falando um pouco desse carro, desse desempenho, e eu queria que você falasse desse desempenho nas competições, no automobilismo. Primeiro, aquela pergunta que todo mundo faz para você, porque você já passou por diversas categorias, né? Inclusive na Fórmula 1, e a gente sempre quer alguma comparação, né? Você que está na Fórmula E hoje, que é disputada apenas por carros elétricos, como é que é? Para o piloto profissional, tem muita diferença de um carro elétrico para um carro tradicional? Do ponto de vista técnico, tem muita diferença, né? O que a gente prioriza no acerto do carro, como você dirige, como você precisa fazer. Mas isso para cada carro é diferente, né? Você pode comparar um Fórmula 1 com um Stock Car, que os dois são a combustão. E as duas técnicas de pilotagem são completamente diferentes. Então, por exemplo, a técnica de pilotagem entre um Fórmula E e um Fórmula 1 é muito mais próxima do que um Fórmula 1 e um Stock Car. Não é porque o motor a combustão que é mais parecido ou menos. Cada categoria tem a sua especificidade dentro do automobilismo. Porém, falando isso, obviamente o motor elétrico tem as vantagens e as desvantagens. As desvantagens é que a bateria, como eu falei, ela é pesada, então o carro normalmente tem uma massa maior e isso é mais difícil, o carro fica mais lento na pilotagem. Mas o motor elétrico acelera muito rápido, então se você quer uma comparação direta, né, o Fórmula E acelera mais ou menos igual ao Fórmula 1, porém o Fórmula 1 tem uma velocidade muito mais alta e um tempo de volta muito melhor do que o Fórmula E. Mas pelo fato de o Fórmula E não ser sustentável, não apresentar nenhum barulho, a gente pode correr em pistas que a Fórmula 1 não pode, por exemplo, no centro de Paris, no centro de Roma, no centro de Hong Kong, e por assim vai. Bom, falando em corrida, tem uma curiosidade aqui, fiquei muito curiosa sobre uma disputa de carros autônomos. Como é isso? Conta pra gente. Você tá ligado a isso também? Eu em 2012, né, eu ajudei a criar a Fórmula E, em 2015 eu ajudei a criar a RoboRace, que é exatamente isso, né, a gente, por competição, melhorar os sistemas autônomos, e a RoboRace, quem se interessar por veículo autônomo e veículo de corrida, pode entrar e ver nas mídias sociais, enfim. A RoboRace é essa competição entre carros autônomos que a gente está fazendo nos Estados Unidos, e a ideia é a gente conseguir desenvolver um software que é mais rápido e melhor que qualquer piloto humano dirigindo um carro numa pista. Então, tem sido um desafio muito grande, tem sido bem interessante do ponto de vista técnico e uma série de coisas que eu aprendi que depois que eu estou usando e vão ser usadas também no automobilismo tradicional. E a ideia é, obviamente, ganhando esse conhecimento, ganhando essa tecnologia de desenvolver veículos autônomos melhores que pilotos, depois você replicar isso aí é muito fácil. Então, a partir do momento que a gente conseguir desenvolver um carro autônomo, hoje em dia já é melhor que a média dos pilotos profissionais, mas ainda não é melhor que os melhores pilotos. Mas a partir de um momento vai ser mais seguro, muito mais seguro você estar dentro de um carro autônomo do que de um carro dirigido por um motorista, seja de Uber, seja um motorista de táxi, o que for. Eles
você vai ganhar muita segurança e com isso a gente vai diminuir, né? No Brasil são 40 mil mortes ano por acidentes de trânsito. No mundo são mais de 1 milhão. Obviamente a tecnologia evoluiu muito, cinto de segurança, freios ABS, enfim, em vários sistemas de segurança, mas o carro autônomo vai diminuir muito essa taxa de mortes no trânsito. É isso que a gente está tentando fazer com a RoboRace. No mês passado a gente criou o primeiro campeonato mundial de patinete elétrico de alta performance. Por isso, quando você perguntou do aceleração de 0 a 100 em 5,7 segundos, eu quase falei que era igual ao nosso patinete. A gente vai ter um patinete acelerado de 0 a 100, na verdade, em 5,2 segundos. Nunca perto desse patinete. E vai ser um campeonato mundial que a gente vai começar no que vem, então vai ser também bem legal para promover de novo a tecnologia via competição para melhorar o produto nas ruas. Será que o patinete do futuro vai ter 2 rodas, 3, 4? A gente vai deixar a competição definir isso aí e daí o produto ser vendido no dia seguinte. Muito legal quando a competição, né, essa história da inovação, né? Que ótimo. Por exemplo, o cinto de segurança começou com carro de corrida, retrovisor começou com carro de corrida, turbo começou com carro de corrida, porque é um ambiente propício a você ter novas ideias, porque você precisa ganhar. Então, obviamente, a indústria comercial, automotiva, ela é muito mais lenta nesse processo de adaptação. Então, tem várias coisas que vieram, né? Capacete, enfim. Isso aí Então, a gente usa bastante as corridas na Fórmula E, foi o primeiro exemplo, a RoboRace, Extreme E, que eu estou envolvido, e o patinete, para fazer esse tipo de coisa. Nossa, que papo maravilhoso com você. Aprendi muitas coisas e eu tô aqui curiosa ainda, né? Já fiz muitas perguntas, mas tem mais uma última aqui, que é sobre essa sua atuação como embaixador da ONU para o meio ambiente. Como é que surge esse convite? A partir desse seu estudo por mobilidade, por veículos sustentáveis, por novas formas de energia? Adriana, na verdade foi um convite que eu fiquei muito honrado de receber pela ONU, né? A gente fez uma parceria da ONU com a Fórmula E, por a Fórmula E promover, né, emissão zero e sustentabilidade. A Fórmula E acabou de anunciar que é o primeiro esporte do planeta que ela é carbono zero desde quando começou o campeonato. Então, historicamente, ela é carbono zero. Primeira vez na história que algum esporte fez isso. Então, a ONU me convidou para fazer parte desse grupo, e o que eu escolhi dentro da ONU foi o Clean Air, que é você ter o ar puro, que é justamente o ponto que eu toquei no começo da entrevista sobre a gente ter carros elétricos nas cidades. Muito mais do que um efeito para o aquecimento global, muita gente linka carro. Hoje em dia tem até um mito de falar o aquecimento global a gente vai vencer com um carro elétrico. Não vai. O carro elétrico é um percentual pequeno dentro de todos os gases de efeito estufa. Então, obviamente, vai melhorar com o carro elétrico? Vai, mas o que vai melhorar muito é a qualidade do ar nas cidades, a qualidade de vida das pessoas, e é isso que eu estou trabalhando junto com a ONU, dentro dessa linha, para promover mais carros elétricos, melhor qualidade de vida para todos. Muito bem. Nós conversamos com o piloto Lucas de Grassi. Muito obrigada, Lucas, pela sua participação no podcast Feel the Future. Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Daria para a gente falar ainda muito mais sobre várias tecnologias interessantes. E, bom, fico à disposição e parabéns aí pelo programa. Ótimo, já fica o convite, a gente sempre quer te ouvir. Obrigada. A conversa hoje, no primeiro programa dessa série, foi sobre o futuro da mobilidade e os carros elétricos. Olha, como disse o Lucas, eles são uma tendência em todo o mundo, com tecnologia que vem sendo constantemente aprimorada para garantir mais autonomia e cada vez mais desempenho, melhor desempenho. Será que os elétricos vão conseguir mudar a forma como enxergamos a mobilidade? Parece que sim. Esta série de podcasts está conversando sobre iniciativas inovadoras em várias áreas. Começamos falando sobre o futuro da mobilidade e vem muito mais por aí. Muito obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar. Esta série de podcasts é uma iniciativa da Audi em parceria com o Estúdio Folha. Você pode ouvir todos os programas na sua plataforma de áudio preferida.